Nós vamos abrir a Bíblia no livro de Daniel. Daniel capítulo 9, vamos ler versículos 1 ao 3, depois 11 ao 13. Daniel capítulo 9, versículos 1 ao 3 diz assim: No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar, com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Versículos 11 ao 13. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Amém. Pai querido, fala conosco através da tua palavra nesta noite. Nós abrimos o nosso coração para ti, transforma a nossa vida ao ouvirmos a tua voz. Espírito Santo, nós precisamos de uma palavra do Senhor que renove a nossa vida, que desperte o nosso coração para servirmos ao Senhor. Abençoa cada pessoa neste lugar, nesta noite eu te peço, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, diga amém, amém, amém. A Bíblia diz que no primeiro ano do rei Dário, quando a Babilônia havia caído debaixo de Belsazar, do rei Belsazar, já não era mais o rei. E Dário, o rei Medo-Persa, debaixo da ordem de Ciro o Grande, ele agora governa os caldeus. E a Bíblia diz que no primeiro ano do seu reinado, Daniel estava lendo a palavra, Daniel estava lendo o livro de Jeremias, e ele percebeu pela palavra que os 70 anos que Jeremias havia falado que o cativeiro de Israel iria durar, Jeremias havia profetizado que o cativeiro iria durar 70 anos, e agora Daniel percebe que os 70 anos estão chegando ao fim. Muito tempo já havia se passado, e ele já estava na Babilônia há quase 70 anos já. Israel já era escravo, já tinha sido levado para o cativeiro há quase 70 anos já. E ele entendeu que o final do tempo de cativeiro e dificuldade estava chegando. E a Bíblia diz então no versículo 3 que ele volta o seu rosto para buscar a Deus e para orar e suplicar e jejuar, e ele se veste de pano de saco e de cinza em sinal de humildade, de humilhação, para buscar ao Senhor com todo o seu coração. E muitas vezes, meus amados, nós temos que ter este discernimento também, porque muitas vezes em nossa vida, a hora da bênção está chegando sobre a nossa vida e nós não oramos. Muitas vezes em nossa vida, os céus estão abertos para nós e nós não oramos. Muitas vezes em nossa vida, o inimigo está agindo e nós não oramos, nós não percebemos.
nós temos que ser sensíveis, porque em alguns momentos nós precisamos orar, e orar de verdade, e orar com jejuns, e orar com coração humilde e quebrantado, e buscar a face de Deus com todo o nosso coração, se nós quisermos ver coisas tremendas acontecerem na terra. Há momentos em nossa vida, há momentos na história do país. Houve uma época na história dos Estados Unidos em que o presidente Abraham Lincoln decretou um dia de jejum nacional, porque era um momento muito importante, eles precisavam buscar ao Senhor. E há momentos em nossa vida, meu amado, que nós precisamos separar um tempo para jejuar e orar e nos humilhar e clamar ao Senhor, para que Ele venha, visite a nossa vida, visite a nossa casa, visite a nossa família. Muitas vezes, eu vejo isso muitas vezes na vida de irmãos. Às vezes as pessoas estão passando por um problema, a sua família está com problema, ele está com problemas financeiros, o seu casamento está com problemas, os seus filhos estão com problemas, a sua casa está uma bagunça, ele está repleto de dificuldades, e ele acha que aquilo é normal, e às vezes é o momento que ele precisa buscar ao Senhor, e às vezes ele só fica assistindo, só fica olhando o que está acontecendo. Ele acha que aquilo não tem problema, ele não percebe às vezes a ação de Satanás por trás das coisas. É hora dele orar, é hora dele buscar ao Senhor, mas ele não percebe. É hora dele buscar a Deus, mas ele deixa o diabo agir com liberdade. Então há momentos em nossa vida, meu amado, que é hora de nós nos humilharmos. A Bíblia diz que se o meu povo, o Senhor falou lá para Salomão, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Muitas vezes o povo de Deus não percebe, mas agora é hora de nós orarmos e clamarmos e jejuarmos e buscarmos a face de Deus. Daniel entendeu que ele precisava fazer isto, que era a hora de ele orar de maneira sobrenatural. Se cobriu de pano de saco, que era um sinal de humildade, de humilhação, jogou cinzas sobre os seus ombros, sobre a sua cabeça, e jejuou, e não comeu, e não bebeu, e clamou ao Senhor, e orou, e buscou a Deus. E ele faz uma das orações mais impressionantes que tem na Bíblia, com tantas verdades maravilhosas aqui, na palavra que ele ora para Deus. Mas o mais importante é que ele ora com sinceridade, porque Deus procura o nosso coração com sinceridade. Deus não se impressiona com o tipo de oração que a gente faz. O que Deus quer é que a gente ore a Ele com todo o nosso coração. E a gente vê na oração de Daniel, ele derramar o seu coração para falar com o Pai, para falar com Deus. A Bíblia diz no versículo 4 que ele adora o Senhor, ele começa a exaltar a Deus, e ele diz: ah, Senhor Deus grande e temível. O Senhor é Deus grande e temível. No versículo 9 ele diz: a ti, Senhor, pertence a misericórdia e o perdão. Ele diz no versículo 12 que o Senhor é fiel à sua palavra, ele confirmou a sua palavra. E ele diz no versículo 14: pois justo é o Senhor. Ele enxerga como Deus é, ele enxerga que Deus é justo. Ele enxerga que nas mãos do Senhor está o poder para perdoar, está a misericórdia. Ele enxerga que ele serve a um Deus grande e temível. Ele enxerga um Deus que é fiel à sua palavra, que é fiel àquilo que ele falou que iria fazer. Tem uma visão do Deus que ele serve, do Deus que ele conhece. A Bíblia diz também que ele confessa o pecado da nação, nos versículos 5 e 6. Ele confessa, ele diz assim: nós temos pecado e cometido iniquidades.
procedemos perversamente, fomos rebeldes, nos apartando dos teus mandamentos e dos teus juízos. Nós não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes e a todo o povo. Ele confessa o pecado, mas ele apenas não confessa o pecado dos outros, porque Daniel não tinha a ver com a situação. Daniel, ele amava a Deus, Daniel obedecia a Deus. Não foi por causa dele que Israel foi levado para o cativeiro. Ele era ainda um adolescente quando ele foi para o cativeiro, um jovem. Não foi por causa dele, ele servia ao Senhor, mas ele faz uma oração e se coloca no lugar, uma oração intercessória, se coloca no lugar das pessoas. Nós temos pecado, nós fomos rebeldes, nós não ouvimos os profetas, aquilo que eles falaram. É por isso que nós estamos vivendo o que nós vivemos. Ele não dá desculpas. Nós gostamos de dar desculpas, de acusar os outros. Se nós temos um problema, nós culpamos a outra pessoa, como Eva fez lá no jardim do Éden. Não, a culpa é como Adão fez, não, a culpa é da mulher que o Senhor me deu. Como Eva fez, a culpa é da serpente, não é minha. Nós gostamos de jogar a culpa nos outros. Se você tem um problema no teu casamento, você gosta de jogar a culpa. Não, olha pastor, a culpa é do meu marido. Olha pastor, a culpa é da minha esposa. E muitas vezes nós não assumimos a nossa culpa nas coisas que nós fazemos. Daniel não tinha feito nada, mas ele assume 100% da culpa. Ele assume a culpa do povo. Ele diz para Deus: Senhor, nós temos pecado, nós transgredimos, nós não ouvimos, nós somos rebeldes à voz do Senhor. E ele confessa o pecado diante de Deus. A Bíblia diz também que ele pede, ele ora, no versículo 16, ele fala para Deus livrar a Jerusalém. Ele fala: Senhor, segundo as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade. Ah, Senhor, aparta a tua ira da cidade de Jerusalém. Ele diz no versículo 17: ouve, Senhor, e visita o santuário assolado, e faze resplandecer o teu rosto sobre a tua casa, por amor do teu nome. A gente vê que Daniel, ele orava buscando a glória de Deus, ele orava buscando a honra de Deus. O objetivo maior dele era: Senhor, era como Moisés orou: Senhor, o que é que vão dizer de ti, Senhor? O que é que vão falar do Senhor? Por amor do teu nome, salva a tua cidade. Por amor do teu nome, ouve as nossas orações. Por amor do teu nome, coloque a tua glória sobre o santuário que está destruído lá em Jerusalém. Senhor, visita-nos por amor do teu nome, Senhor, por causa de ti. Versículo 18, ele fala assim para Deus: inclina, Senhor, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a desolação desta cidade, que é chamada pelo teu nome, porque nós não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas próprias justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ele sabia que a libertação e a benção viria não é porque eles eram bonzinhos, não é por causa das justiças que eles tinham, mas era porque Deus era misericordioso e Deus era bom, meu amado. Muitas vezes nós pensamos que ganhamos ponto com Deus em fazermos determinadas coisas, mas Deus nos abençoa por causa da sua misericórdia. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Na verdade, nós somos justificados diante do Pai, não é pelas nossas próprias obras. Nós que vivemos debaixo da nova aliança, nós somos justificados por causa
causa da obra de Cristo na cruz. Jesus morreu por mim e morreu por você, e por isso eu sou justificado. Não é pelas coisas que eu faço, não é pelas boas ações que eu pratico, porque todas as boas ações que nós fizermos, por melhores que elas sejam, não podem nos justificar diante de Deus, meu amado. Ele orou falando: Senhor, eu não confio nas minhas obras apenas. Eu oro a Ti porque o Senhor é um Deus de misericórdia. Eu sei que o Senhor é um Deus de misericórdia. Eu sei que o Senhor age com misericórdia. Eu sei, eu posso confiar que o Senhor olha para as nossas vidas, não é pelas nossas justiças pessoais, mas é baseado na justiça de Cristo e na misericórdia do Senhor, que o Senhor tem sobre a nossa vida, sobre o Teu povo, sobre a tua cidade. E é isto que ele fala para Deus. Um certo sacerdote, ele amava ao Senhor, só que ele havia cometido um pecado quando ele era jovem, e ele se arrependeu e pediu perdão para Deus. Mas o diabo usava aquilo para incomodá-lo durante toda a sua vida. E ele se sentia culpado, e ele não conseguia se libertar daquilo. Mas ele amava ao Senhor, ele já havia pedido perdão, ele já havia acertado. E havia na sua igreja uma irmã que falava sempre para ele: olha, pastor, às vezes eu vou dormir e Jesus fala comigo em sonhos, às vezes o Senhor me dá visões e conversa comigo. E aquele sacerdote duvidava e falava assim: não é possível que o Senhor fale com esta irmã assim. Então este pastor, este sacerdote falou assim, falou para ela: olha, Deus fala mesmo com você? Ela falou: Deus fala. Ele falou: olha, então a próxima vez que ele falar com você, pergunte para Jesus qual é o pecado que o sacerdote cometeu quando ele era jovem. Passaram-se alguns dias, e aquele homem encontrou aquela irmã lá na igreja e perguntou para ela: você teve algum sonho, alguma visão, conversou com o Senhor e Ele falou com você nesses últimos dias? E ela falou: falou, pastor. Ele falou: e você perguntou qual era o pecado que o pastor cometeu quando ele era jovem? Ela falou: perguntei. E Jesus te respondeu? Respondeu. Aí ele: opa. E o que é que o Senhor falou para você quando você perguntou? Ela falou: o Senhor falou assim para mim, eu não me lembro. Porque é verdade. A Bíblia diz, o Senhor fala assim: olha, eu jamais me lembrarei dos vossos pecados. Não é verdade? A Bíblia diz isso daí. Porque Deus nos perdoa. Não é baseado na nossa justiça, é baseado nas misericórdias. E Daniel fala: nas muitas misericórdias do Senhor que Ele tem para conosco, que são muitas. Agora ele coloca algumas verdades na sua oração aqui que são de tremenda importância para nós. A primeira delas é que ele diz aqui, ele diz no versículo 4, ele diz assim: olha, orei ao Senhor e falei: Senhor Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Olha que verdade maravilhosa. Ele fala: o Senhor guarda, o Senhor é o Deus que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que o amam de verdade. Se você ama Deus, meu amado, Deus tem uma aliança com a tua vida, Deus vai guardar a tua vida, Deus tem uma aliança que vai abençoar você, o Senhor tem uma aliança que vai livrar a sua vida, se você ama Deus de verdade, meu amado. Deus ama todos os seres humanos, Deus ama todos os homens, Deus ama todas as pessoas,
mas ele não tem aliança com todas as pessoas. Ele tem aliança comigo. Ele tem aliança com você se você o ama. Ele não tem aliança com todos os seres humanos. Embora ele ame o maior pecador da terra, ele ame aquele terrorista que mata pessoas, Deus ama aquele homem, Deus ama aquela pessoa, mas ele não tem aliança com ela. Mas quando nós amamos a Deus, Deus tem aliança conosco. Deus tem compromissos conosco. Ele promete que vai nos abençoar. Ele promete que Ele vai abrir portas para a nossa vida. Ele promete que vai colocar o anjo ao nosso redor para nos guardar. Ele promete que o inimigo vai cair quando se levantar contra nós. Ele promete que a bênção vai estar em nossa vida onde nós andarmos, meu amado. Eu tenho uma aliança com Deus e quando eu amo ao Senhor, Ele diz, Ele é o Deus que guarda esta aliança com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Por isso ele diz no versículo 11, olha, o problema de Israel foi que eles não guardaram aliança com o Senhor. Eles não obedeceram a Deus. Eles escolheram o caminho errado. Nós fazemos escolhas em nossa vida, meus queridos. Eu sempre falo isso para vocês. Se nós escolhermos amar ao Senhor com todo o nosso coração e toda a nossa vida, Deus promete nos abençoar e cumprir as suas promessas, a sua palavra sobre nós. Agora, se eu não guardar a palavra, se eu fizer escolhas erradas, eu vou colher aquelas coisas que eu planto. Ele diz no versículo 11, sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre as nossas vidas. Por isso, se derramaram sobre nós. O capítulo da Bíblia que eu gosto bastante é Deuteronômio 28, que fala sobre as bênçãos e as maldições. E aqui é verdade, se cumpre. A palavra de Deus é verdadeira. Deus diz lá, olha, se atentamente ou se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor e guardardes os meus mandamentos, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Eu não vou precisar correr atrás da bênção. A bênção vai correr atrás da minha vida. Se eu obedecer a palavra, se eu amar ao Senhor, se eu guardar a palavra, Ele é um Deus de aliança, meu amado. Ele vai abençoar a minha vida. Ele diz assim, bendito serás ao entrares, abençoado serás ao saíres, abençoado será o fruto da tua terra, eu darei chuva ao seu tempo sobre a sua terra, onde você colocar as tuas mãos eu vou abençoar os teus filhos, eu vou abençoar os animais. Olha, o Senhor promete para nós que Ele iria nos abençoar, meu amado. Quando nós obedecemos a palavra, quando nós guardamos a palavra, quando nós amamos ao Senhor, a bênção vai correr atrás de nós, onde quer que nós possamos morar. Nós muitas vezes damos desculpas, nós muitas vezes falamos, eu não sou abençoado porque eu não tive chance em minha vida, eu nasci pobre, pastor, eu não tive chance de estudar, eu nasci num lar não crente, o meu pai e a minha mãe não amavam a Deus, há uma maldição sobre a minha família. Mas meu querido, se você deixou Jesus entrar em sua vida, se você hoje ama Deus de verdade, toda maldição foi quebrada de sobre a sua vida. Você agora não vive mais debaixo da maldição, agora você vive debaixo da bênção do Senhor, meu amado, que o Senhor promete na palavra. Eu vou abençoar.
Senhor falou: bendito é o homem, bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e guarda os seus mandamentos. O Salmo 112 diz isto: prosperidade e riquezas há em sua casa, a sua descendência será poderosa na terra. Ele não tem medo de más notícias, o Senhor vai abençoar a sua vida. Deus tem compromisso de nos abençoar. Muitas vezes nós nos esquecemos que Deus luta por nós. Nós às vezes pegamos os fardos e colocamos sobre os nossos ombros. Às vezes nós estamos no meio de uma dificuldade e nos esquecemos que Deus é um Deus de aliança, que Deus é um Deus que cumpre as suas promessas para nós. E nós ficamos preocupados. O Senhor falou lá, através de Pedro: olha, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Às vezes nós não percebemos que Deus quer cuidar da nossa vida. Sabe o que é isto, meu amado? Eu falar: Deus tem cuidado de mim. Você tem um negócio para tratar, muito sério. Eu sou uma pessoa importante. Eu falo para você: olha, querido, não se preocupa, deixa que eu cuido disso daí. Você descansa. Aquela pessoa é importante. Aquela pessoa pode resolver o seu problema. E ela chegou para você e falou para você: olha, meu querido, olha, fica tranquilo, eu cuido disso. Foi o que Deus falou para nós. Fique tranquilo, eu cuido disso. Eu cuido de você, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque eu, o Senhor, falou: eu tenho cuidado da tua vida. O Senhor falou aqui, Daniel fala na sua oração: olha, Senhor, o Senhor guarda, a misericórdia está sobre aquele que ama. E é verdade, Senhor, nós transgredimos a tua lei, nós nos desviamos, é por isso que as maldições vieram sobre a nossa vida. Mas não era o que Deus queria. Deus não é um Deus de maldição, meu amado. Deus é um Deus de bênção. Deus não é um Deus que quer castigar ninguém. Deus é o Deus que quer abençoar as pessoas. A Bíblia diz em 1 João que Deus é amor. Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus de graça. Deus é um Deus de favor. Deus é um Deus que estende as mãos e os seus olhos estão sempre sobre a nossa vida. Ele tem prazer em cuidar de nós. Jonas, quando ele foi pregar aos ninivitas, e a sua mensagem era uma mensagem dura, e muitas vezes nós ouvimos uma mensagem dura e pensamos: Deus não nos ama. Não é verdade. Muitas vezes nós ouvimos uma mensagem dura justamente porque Deus nos ama e quer nos corrigir e colocar no caminho certo. Jonas foi pregar aos ninivitas, ele andou pela cidade 3 dias e 3 noites, gritando: ainda 40 dias e Deus vai destruir esta cidade. E pregava a palavra de Deus, e a Bíblia diz que os ninivitas creram no Senhor, se arrependeram dos seus pecados, se humilharam e oraram. O rei desceu do seu trono, tirou a coroa da sua cabeça, proclamou um jejum nacional e falou: olha, ninguém coma nada, nem as crianças e nem os animais, mas eles clamem fortemente a Deus. Quem sabe o Senhor se arrependa e perdoa os nossos pecados. E a Bíblia diz que Deus ouviu do céu e os perdoou. Eles eram maus, mas Deus perdoou. Eles não mereciam, mas Deus perdoou. Uma mulher certa vez chegou para Napoleão e falou para ele: por favor, imperador, perdoe o meu filho, não condene à morte. O imperador falou para ela, falou: olha, o teu filho fez 2 coisas graves, e ele vai ser condenado à morte. E ela falou: eu imploro por misericórdia. E ele falou: não, eu vou fazer justiça. Ela falou: eu não estou pedindo pela justiça, estou pedindo misericórdia. E o imperador falou para ela: mas o teu filho não merece misericórdia. E ela falou para o imperador: imperador, se ele merecesse misericórdia, ele não precisaria de misericórdia, porque misericórdia é para quem não merece. E o imperador falou para ela: então está bom, eu vou ter misericórdia. E livrou o seu filho da punição. Eles não mereciam, mas Deus os perdoou. Eles se arrependeram.
O profeta Jonas subiu lá na montanha fora da cidade, ficou olhando lá para baixo para ver se iria cair fogo, e o fogo não caiu. Ele ficou triste, ficou chateado com Deus, e ele orou e ele falou: ah, Senhor, é por isso que eu não quis vir para pregar neste lugar, porque eu sabia que o Senhor é um Deus clemente, eu sabia que o Senhor é um Deus misericordioso, eu sabia que o Senhor é um Deus tardio em irar e grande em favor, é por isso que eu não quis pregar. Ele conhecia a Deus, meu amado. Nós precisamos conhecer a Deus. A Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Senhor, do Pai lá das luzes, em quem não há mudança. Deus quer abençoar a tua vida, Deus quer abençoar a tua casa. Nós servimos a um bom Deus, meu amado. Ele quer que a bênção corra atrás da tua vida. Não é culpa de Deus as maldições. As maldições são escolhas do homem. O homem escolhe. Deus falou lá em Deuteronômio 28, se não obedecerem a minha palavra, não guardarem os meus mandamentos, estas maldições vão vir sobre as suas vidas e vão alcançar vocês. Maldito vai ser na cidade, maldito vai ser no campo. Você abre um negócio, fale. Você vai para o outro lado, não dá certo. Você muda de casa, não dá certo. Nada prospera, nada vai para frente. Não era isto que o Senhor queria, meu amado. Deus queria te abençoar. Deus tem prazer em te abençoar. Deus ama tanto você que Ele deu o seu Filho para morrer no seu lugar, porque Ele quer abençoar a sua vida. Quem é o pai que não quer ver o filho feliz? O Senhor quer ver você feliz. Muitas vezes nós temos uma ideia errada de Deus. Nós pensamos que Deus está apenas nos observando para nos bater, nos castigar. Não, Deus está nos observando para nos proteger e nos abençoar. Ele sabe o caminho da bênção. Ele sabe que se nós andarmos por determinados caminhos, a bênção vai vir sobre a nossa vida, meu amado. Mas Israel colheu a maldição, colheu o cativeiro, foi expulso da sua terra, foi para a Babilônia, queimaram o templo, derrubaram os muros da cidade, levaram os jovens e as crianças embora, e eles ficaram lá, quase 70 anos se passaram. E agora Daniel está lendo a palavra, porque, meu amado, quando nós lemos a palavra, revelações de Deus enchem o nosso coração e a nossa vida, meu amado. Ele estava lendo a palavra, e ele entendeu, a hora da bênção chegou. O Senhor falou, Ele fez as contas. O cativeiro está chegando ao fim, nós vamos voltar para a nossa terra. Então ele se coloca na brecha da oração, e ele clama ao Senhor. O Senhor é grande e temível. Nós erramos, nós pecamos, nós somos rebeldes, nós desobedecemos. O Senhor é justo, é por isso que a maldição está vindo sobre nós. Mas, Senhor, por amor do teu nome, ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos, inclina os teus olhos, abençoa, Senhor, faze resplandecer o teu rosto sobre a tua terra, o templo que está assolado e destruído. Senhor, por amor do teu nome, abençoa as nossas vidas. Quando nós oramos com sinceridade, Deus ouve a nossa oração, meu amado. A Bíblia diz nos versículos 20 em diante, ele diz assim: falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração,
quando o homem Gabriel, o anjo Gabriel, o mesmo que já havia aparecido para ele, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, ele veio rapidamente voando e me tocou na hora do sacrifício da tarde. Ele queria me instruir, ele falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque você é muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Quando Daniel começou a orar e a suplicar, naquela hora saiu a ordem de Deus para um anjo trazer a revelação, a resposta daquilo que Daniel estava querendo ouvir. Porque no mesmo instante, quando nós começamos a orar, saem ordens lá do céu para os anjos virem sobre a terra, para nos ajudar, para estar ao nosso lado, para nos proteger, para estar conosco. No mesmo instante que nós começamos a orar, o Senhor está ouvindo a nossa oração, meu amado. Nós não percebemos, muitas vezes nós não percebemos que as nossas súplicas movem o mundo espiritual. Nós estamos sozinhos em nosso quarto, ninguém está nos vendo, mas os ouvidos do Senhor estão atentos. Daniel, você é muito amado. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim. O Senhor mandou o seu anjo, assim como o Senhor mandou o seu anjo para fechar a boca dos leões, o Senhor mandou o seu anjo para andar com Sadraque, Mesaque e Abednego no meio da fornalha. O Senhor enviou o seu anjo agora para trazer a resposta às orações e às súplicas de Daniel. Eu posso estar certo que o Senhor vai enviar o seu anjo também para a minha casa, para a minha vida. Quando eu começar a orar e a clamar ao Senhor, o Senhor vai enviar o seu anjo para trazer a bênção sobre a minha vida, meu amado, para responder, me dar revelações, meu querido, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. A Bíblia diz, a oração do justo pode muito em seus efeitos, porque Deus está com os seus ouvidos atentos à voz daquele que o ama de verdade. Aleluia. Terceira coisa aqui é que o Senhor confirmou a sua palavra, versículo 12. Ele falou, sabe o que aconteceu? Nada mais do que aquilo que Deus falou que iria acontecer. Deus falou, foi isso que aconteceu. Ele falou que se obedecêssemos viria bênção, se desobedecêssemos viria maldições. Deus sabe tudo. Nós servimos a um Deus que sabe tudo. Ele falou. O homem muitas vezes fala e falha. Já pessoas falaram para mim A e depois fizeram B. A pessoa pode fazer um trato com você e quebrar no meio do caminho, mas Deus jamais. Ele falou, Ele vai fazer. Se Ele prometeu na palavra para nós saúde, Ele quer nos dar saúde. Se Ele prometeu que Ele iria prosperar o seu povo, se o seu povo ouvir a sua voz e obedecer a sua palavra, a prosperidade vai vir sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. O Senhor quer colocar você por cabeça e não por cauda, meu amado. Quando você ama o Senhor e obedece a sua palavra, meu amado, Ele cumpre aquilo que Ele prometeu. Falou, não aconteceu nada mais. O que aconteceu foi que o Senhor confirmou a sua palavra, aquilo que Ele falou. Eu posso colocar a minha vida nesta palavra aqui, queridos. Os céus e a terra vão passar, esta palavra é eterna.
Os homens vão passar, os reinos deste mundo vão passar, esta palavra jamais vai passar. Por isso medita nela de noite. Você quer ser bem sucedido? Deus falou para Josué, olha, Moisés está morto, mas medita na palavra dia e noite. Tenha cuidado de fazer segundo tudo aquilo que está escrito. Guarde-a no teu coração, então farás, você vai ser bem sucedido. A Bíblia diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, Senhor. Ela é luz para o meu caminho, é lâmpada para os meus pés. A palavra vai iluminar a tua frente, vai dar direção para a tua vida, meu amado. E esta palavra vai se cumprir na minha vida e na tua vida, se você ama ao Senhor de verdade, meu amado. A palavra jamais falha, jamais falha. O homem pode falhar, a palavra de Deus não pode falhar. O Senhor confirmou a sua palavra. Por último lugar, ele diz no versículo 13, como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, nós não temos mudado. Apesar disso, nós não temos orado, implorado o favor do Senhor nosso Deus. Apesar disso, nós não temos nos convertido das nossas iniquidades. Apesar disso, nós não nos aplicamos à tua verdade. Que nem aquele irmãozinho que está apanhando na sua vida. Ele acha que é acaso. Os teólogos, que hoje em dia o cara falar grego e hebraico, ele é teólogo. Ele fez um cursinho de 2 anos de uma faculdade, ele sabe um pouco de grego, agora ele é teólogo, ele nem conhece a Deus. Se saber grego é teólogo, onde tem mais teólogo no mundo é na Grécia. Aí vem um monte de pessoas justificar com o enrosco que o irmão está, vem justificar. Sabe o que é? Senhor, seja feita a tua vontade. Eu oro, Senhor, seja feita a sua vontade, numa oração de consagração. Senhor, se o Senhor quiser que eu vá para a China como missionário, seja feita a tua vontade, eis-me aqui. Mas a palavra me diz um monte de coisas que é a vontade de Deus. É a vontade de Deus abençoar a sua vida. É a vontade de Deus abençoar o seu trabalho. É a vontade de Deus prosperar você no seu trabalho. É a vontade de Deus curar as tuas enfermidades. A Bíblia diz assim, olha, Ele é quem perdoa todas as nossas iniquidades. Ele é quem sara todas as nossas enfermidades. Ele é quem nos livra da morte. É a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Eu sirvo a um Deus bom, eu sirvo a um Deus misericordioso, eu sirvo a um Deus que me ama, eu sirvo a um Deus cujos olhos estão sobre a minha vida dia e noite. O guarda de Israel não dorme, Deus não descansa, Ele está olhando pela minha vida o tempo inteiro, meu amado, porque Ele tem uma aliança comigo se eu amo de verdade, e se eu amo a sua palavra, e Ele quer me abençoar. Apesar das tragédias, o irmão às vezes não percebe. Muitas coisas acontecem em nossa vida porque nós estamos fazendo coisas erradas. Muitas vezes nós sofremos porque fazemos escolhas erradas. Um dia desses um irmão falou para mim, estava com um problema com a sua esposa. Falou para mim, vamos falar com o pastor. Ela falou para ele, não vamos falar com o pastor, eu já sei o que ele vai falar. As pessoas sabem, mas muitas vezes não querem obedecer, escolhem um caminho, sofrem, mas o orgulho as impede de dar meia volta e fazer o que é certo. Apesar disso, nós não temos orado, apesar disso, nós não temos buscado a verdade, apesar disso, nós não convertemos das nossas iniquidades.
Por isso que ele estava orando e clamando e jejuando a Deus. Porque se a bênção não está vindo sobre a sua vida, meu amado, mais provável que não é culpa de Deus. Tem certeza que não é culpa de Deus. Mais provável é que você esteja, talvez até por não conhecer a Bíblia direito, desobedecendo a palavra. Porque se você diligentemente procurar guardar esta Bíblia aqui no teu coração, a palavra de Deus, a bênção vai perseguir a tua vida, onde você for, até no deserto. O Senhor abençoou Isaac no deserto. Ele plantou no deserto e naquele ano ele colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. A bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. A bênção do Senhor quer vir sobre as nossas vidas, se nós guardarmos a palavra em nosso coração. Amém. Pai querido, nós ouvimos a Tua palavra nesta noite, nós a recebemos em nosso coração, em nossa vida, ela é preciosa para nós, meu Deus, e nós cremos que o Senhor é o Deus que quer abençoar o Teu povo. O Senhor quer nos ver felizes. Os Teus olhos estão voltados para nós, os Teus ouvidos atentos à nossa oração. Senhor, perdoa o Teu povo. Abençoa o nosso país, o Brasil. Limpa, Senhor, o Brasil de toda corrupção, de todo engano e de toda mentira, meu Pai. Salva esta nação, meu Deus. Comece pela Tua casa, Senhor, a transformar os corações, a purificar os corações. Senhor, que a Tua bênção venha sobre nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém.